Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo completo do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo e refletindo sobre o sentido da vida, deixou escrito em Eclesiastes que Deus pôs no coração de todo homem um anseio pela eternidade. O mundo moderno tem pressa e caminha a passos largos em direção a lugar algum, buscando preencher o coração com as riquezas, os prazeres e o sucesso. Andam em direção ao vazio, porque a morte deixa tudo para trás. Essa jornada e esse ciclo sem fim cansa a alma e adoece o corpo. O mundo está sem direção e cansado. Quero ler com você Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao 30, o convite da salvação. Acompanhe na sua Bíblia. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para começar, vamos comentar do versículo 20 ao 24. Jesus passa a denunciar cidades inteiras pela falta de arrependimento, mesmo tendo realizado nesses lugares muitos prodígios e muitos milagres. Novamente, nós vemos uma ênfase em um dos princípios mais importantes quando se trata de juízo. A quem muito é dado, muito será exigido. Vamos ver cada ponto desse trecho da palavra de Deus. Essa expressão que começa, lançar em rosto, segundo um comentário do Beacon, significa repreender ou censurar. Ou seja, Jesus passou a repreender aquelas cidades. Então, lançar em rosto, essa expressão que você lê na ACF, lançar em rosto, significa Jesus passou a repreender, a censurar aquelas cidades. Tá bom? Arrependimento, nós vemos aqui que o grande tema é a falta de arrependimento, né? O que significa arrependimento? Já disse aqui em vídeos anteriores e repito. Arrependimento é mudança de ideia. É uma palavra no grego que significa metanoia, que se pronuncia, né? E que se escreve metanoia. E ela significa mudança de ideia, mudança de pensamento. Então, se você tem uma opinião a respeito de algo, você muda essa opinião. E de uma maneira mais profunda é mudar uma opinião a respeito do orgulho para a humildade, a respeito de que você acha que você é merecedor do céu, para mudar uma opinião de que você é pecador e merecedor do inferno. Essa seria, de uma maneira mais profunda, o que o arrependimento quer dizer.
que eu não mereço o céu. Pelo contrário, eu sou pecador e eu mereço o inferno. Então essa é a mudança que o arrependimento causa de uma maneira bem na raiz, tá? Obviamente que ela vai dar as costas para o pecado e ela vai passar a caminhar em direção a Deus, ou seja, de desobediência para obediência, do orgulho para o amor, do caminho do pecado para a obediência da palavra de Deus, tá? Vamos lá. Então, o arrependimento está envolvido com tristeza, o arrependimento está envolvido com admitir a culpa, então você olhar e falar, realmente eu sou culpado. E o arrependimento principalmente, talvez muitas pessoas conseguem sentir essa tristeza da culpa e conseguem até mesmo admitir, eu sou culpado, mas não converte o caminho. Então o arrependimento tem que mudar a ideia. Então se você estava caminhando para a esquerda, agora você passa a caminhar para a direita. Então existe essa conversão de caminho, ok? Então aqui são esses pontos que estão envolvidos com arrependimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para que a gente possa entender melhor. Acho que um exemplo claro, se alguém roubava e está arrependido, então se você tem um ladrão e essa pessoa se arrependeu de ser um ladrão, ela se converteu ao cristianismo, tá? Ela deve, em primeiro lugar, parar de roubar, concorda? Então, eu me sinto tão culpado porque eu era ladrão. Tá, mas separou? Sim, separou, então você se sentiu triste naquele momento de conversão, você admitiu que você era culpado e agora você tenta reparar esse dano, tá certo? Então, você vê na lei de Moisés esse princípio. Se alguém roubava algum valor, ele tinha até mesmo que ressarcir alguma porcentagem a mais, tá certo? 20%, às vezes 25%. Então, em tese, o arrependimento você deveria reparar o erro. Quando possível, você deveria reparar o erro, tá? Coloquei aqui um comentário interessante, que eu acho que, falando de uma maneira profunda, no coração, haverá uma verdade. Aquela pessoa arrependida, no coração dela vai haver uma verdade, que só Deus pode ver isso, mas às vezes a gente também consegue examinar. Nós mesmos conseguimos ser sinceros com a gente, e essa verdade vai dizer, se eu pudesse voltar no tempo, eu não roubaria. Então aquele ladrão, ele fica triste por ter sido ladrão, ele fica envergonhado, ele admite que ele fez isso, e ele para com isso, e ele passa agora não só, no caso do cristianismo, não só a parar de roubar, pelo contrário, agora ele passa a ajudar as outras pessoas. Então ele sai de um caminho negativo e vai para um caminho positivo de bondade. Ele sai de um caminho de pecado e vai para um caminho de bondade, tá? Se ele pudesse voltar no tempo, ele não roubaria mais. Essa é uma verdade que está dentro do coração, né? Então, às vezes pode acontecer pessoas que dizem assim, eu me converti ao cristianismo, mas antes eu aproveitei para mergulhar no pecado. Poxa, esse arrependimento aí precisa ser revisto, porque Deus não compactua com o pecado, e o cristão, com o Espírito Santo, nós vamos ter repulsa do pecado. Então, não podemos se alegrar de ter aproveitado a vida no passado, né? Porque aquilo não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida de verdade é obediência à palavra de Deus, é uma vida de santidade ao Senhor, tá certo? Tá? Então, aqui nós falamos bastante sobre arrependimento. Vamos continuar. Jesus denunciou Corazim e Betsaida, que são cidades da Galileia. Então Galileia é uma região, né, onde Jesus fazia ali seu ministério, e Judeia era outra. Pense Galileia como estado e Judeia também como estado, tá? Então Corazim e Betsaida eram cidades do estado da Galileia. Não era um estado, mas era uma província. Mas vamos pensar assim para que a gente possa entender melhor, tá? Galileia, essa região teve o privilégio de ser o centro do ministério de Jesus, certo? Então ali foi o centro do ministério de Jesus, dessa região toda, onde Jesus manifestou muitos sinais. Já Tiro e Sidom, para quem estava ouvindo essa denúncia de Jesus, sabiam que Tiro e Sidom eram cidades fenícias, pagãs, então conhecidas por práticas idólatras e corruptas. Eu vou deixar aqui algumas referências do profeta Ezequiel, Isaías e Joel. Tem outras referências também, bastante referências no Antigo Testamento, onde existem profecias para essas cidades, né? Então eram cidades fenícias pagãs, conhecidas por corrupção, conhecidas por idolatria. Então Jesus está dizendo, olha, se os sinais que eu fiz em Corazim e Betsaida fossem feitos nessas cidades pagãs, que todo mundo tinha preconceito nessa cidade, eles teriam se arrependido com sinceridade.
mas vocês, Corazim e Betsaida, não se arrependeram. Vamos lá. A sentença justa é: haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para Corazim e Betsaida. Olha que interessante. A gente às vezes imagina que o juízo final vai ser um julgamento em massa, sabe? Separa aqui os moradores do Brasil que fizeram isso. Sua punição é essa. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom, ou seja, o lugar onde você viveu, a família que você nasceu, a sua situação financeira, sabe? A saúde do seu corpo, a quantidade de tempo que você teve, quantas oportunidades de ouvir o Evangelho, de que maneira, quantos sinais você teve o privilégio de visualizar, de presenciar, né? O quanto de conhecimento, não que você teve, mas que você teve a oportunidade de ter. Quantas igrejas estavam disponíveis para você? Então tudo isso é levado em conta no juízo final, para determinar se nós tivemos uma vida de boas obras ou uma vida de más obras, tá? Vamos lá. Jesus faz a mesma comparação, depois dele falar sobre Corazim e Betsaida, agora ele faz a mesma comparação com Cafarnaum. Cafarnaum, já citamos aqui em vídeos anteriores, foi a cidade principal, onde tinha ali, muitos comentaristas falam que era o quartel-general de Jesus. Era ali onde ele passava a maioria do tempo planejando. Então, quando ele queria voltar para um lugar, ele voltava para Cafarnaum, tá? Então, Jesus faz a mesma comparação com Cafarnaum, que foi o centro do seu ministério, e Sodoma, que é uma cidade mais conhecida, bastante conhecida, né? Que foi uma cidade conhecida pela sua imoralidade e destruída nos tempos de Abraão. Então, Sodoma e Gomorra, né? Normalmente a gente cita as duas aqui, só está citando Sodoma, mas essas duas cidades foram destruídas juntas pela sua imoralidade, principalmente sexual, e foi destruída nos tempos antigos. Agora, Jesus está dizendo que se os milagres que ele fez em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles existiriam até agora. Olha que interessante. Então, que privilégio e que responsabilidade está sobre Cafarnaum. Sabe, no capítulo 8 e 9 de Mateus, nós vemos muitos registros de milagres de Jesus. São 10 milagres, e desses 10 milagres, 5 foram feitos em Cafarnaum. Então veja que privilégio e que responsabilidade que estava sobre essa cidade, tá? A expressão que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno, ela foi usada por Isaías para falar, se referindo à Babilônia. Isso está em Isaías 14, do 13 ao 15, tá? São palavras que indicam humilhação devido ao orgulho de Cafarnaum. Então, Cafarnaum, segundo Jesus, era uma cidade orgulhosa. Veja que interessante, o orgulho era o motivo dessa cidade não crer no Senhor Jesus, mesmo ela tendo o maior de todos os pregadores, e mesmo ela tendo muitos sinais, prodígios e milagres, maravilhas aconteceram naquela cidade, mas as pessoas olhavam e falavam: eu não preciso. Eu ainda me considero bom, eu não sou pecador, eu não preciso de um Salvador, eu não preciso de um Senhor, eu quero ser livre. E a única maneira de nós sermos livres é nós estarmos subjugados sobre Jesus, tá? Então, haverá um juízo final e ele será rigoroso. Devemos nos arrepender, confiar na graça de Jesus e orar todos os dias por perdão. Eu encerro aqui do versículo 20 ao 24, falando: a quem muito é dado, muito será exigido. O orgulho é uma ilusão. A única maneira de acordar dessa ilusão é sendo abatido. Agora, vamos comentar do versículo 25 ao 27. Anteriormente, Jesus denunciou cidades por rejeitarem o Evangelho. Agora, ele louva a Deus por aqueles que aceitaram o Evangelho, pelos salvos. Primeiro, ele tinha falado a respeito da responsabilidade humana de aceitar e ouvir a palavra de Deus. Agora ele fala por um outro lado da eleição e da soberania de Deus.
Vamos ver alguns pontos para que a gente possa entender melhor esse trecho. Nós vemos a expressão aqui, sábios e entendidos. Quem são os sábios e entendidos? Naquela época que Jesus estava dizendo isso, eram os escribas e fariseus principalmente, tá? Agora, no dia de hoje, são os autossuficientes, superiores aos seus próprios olhos, orgulhosos, em outras palavras. Então, sábios e entendidos, não é que a pessoa ela tem uma sabedoria sobre-humana, de verdade, ou que ela entende coisas sobrenaturais. Não, pelo contrário, ele é sábio e entendido ao seu próprio olho, ao seu próprio olhar, sobre a sua ótica, tá certo? Tá? Então, não é que Deus olha e fala, olha, aquela pessoa é sábia e entendida. Não, a pessoa avalia a si mesmo como sábio. Eu sei o que eu estou falando. Eu conheço os mistérios, eu conheço a ciência, eu conheço como o mundo funciona, eu conheço as teorias, certo? Então, eu conheço a filosofia, ou a psicologia, ou a matemática, eu conheço a física, eu conheço todas as filosofias humanas que explicam a geração do mundo, da onde nós viemos e para onde nós vamos, certo? Então, nos dias de hoje seria mais ou menos isso. A Bíblia sempre está combinando a responsabilidade humana e a eleição. Então, por exemplo, nós vemos aqui falando da responsabilidade humana. Jesus falou, ai de vós, ou seja, ai de vós, a pessoa então é responsável por aquilo que ela escolheu. E também nós vamos ver no trecho posterior, Jesus falando, vinde, um convite, vinde, venham até mim, tomem, ou seja, coloquem, né? E aprendam. Então, ou seja, ele está pedindo, ele está convidando a pessoa, não está obrigando todo mundo. Ou seja, ai de vós e vinde faz parte da responsabilidade humana. Em contrapartida, nesse mesmo trecho, nós vemos ele colocando, obrigado, meu Pai, por você ocultou essas coisas aos sábios entendidos. Ou seja, fez alguma coisa, moveu alguma coisa para que eles não entendessem o Evangelho. Olha isso. Isso é soberania de Deus. Isso é eleição. Então, no mesmo versículo nós vemos, revelou para os pequeninos. Ou seja, Deus escolheu na sua onisciência, na sua sabedoria, em seu amor e em sua justiça, vamos combinar esses atributos de Deus, ocultar de uns e revelar a outros. Isso é eleição. Isso é eleição, é a doutrina da eleição bíblica, tá? A doutrina da eleição, ela foi motivo de muitos debates na história, de evangélicos mesmo, e principalmente famoso o Calvino e o Armínio, que o Calvino defende a doutrina da eleição, o Armínio defende o livre-arbítrio. O Calvino defende que todas as pessoas já são predestinadas para serem salvas ou predestinadas para serem condenadas. E o Armínio defende que nós temos a escolha, está sob a nossa escolha decidir ou não decidir, escolher, rejeitar ou aceitar a Jesus Cristo. E nós vemos aqui que a Bíblia combina essas duas coisas. Eu acredito que as duas coisas são verdades. Deus é onisciente, sim, Deus é soberano, e nós temos a liberdade de escolher e de fazer. Mas só a escolha por si só não é nada, porque o resto Deus é quem faz. O resto é graça, o resto é palavra de Deus, o resto é o sangue de Jesus, é a capacitação do Espírito Santo. Então eu diria que é mais ou menos assim, Deus nos oferece o Evangelho. O primeiro 1% é uma escolha minha e sua, é uma escolha humana, é responsabilidade humana. O resto, 99%, de transformação de caráter, de mudança de coração, de santificação, de justificação, de perdão diário, de força para orar, de força para servir. O resto é a capacitação do próprio Deus. Então eu acredito que é um bom resumo aí de como funciona o Calvino, o Arminius e a eleição e a responsabilidade humana. A Bíblia combina essas duas verdades, tá? O Spurgeon, comentando esse trecho, organiza pontos principais da doutrina da eleição, tá? Um comentário que nós temos do Spurgeon, eu achei interessante a gente destacar aqui para a gente comentar também, compartilhar com vocês. Quem é o autor da eleição? Deus Pai. Jesus está dizendo aqui, graças te dou, ó Pai.
né? Então o autor da eleição, Jesus menciona aqui que é Deus Pai. Vamos lá. Quem são os sujeitos da eleição? Escolhidos e rejeitados. E ele colocou um comentário assim: os pequeninos veem, porque as santas verdades são reveladas a eles. Então não é uma força a nós irmos até Deus. A Bíblia diz: serei achado de vós. Então a gente procura, mas Deus deixa ser encontrado, sabe? Então Ele se deixa ser encontrado. Então essas verdades são reveladas a nós. Já os homens sábios e entendidos aos seus próprios olhos, eles não podem ver. Por que não podem ver? Porque eles confiam em sua própria fraca luz. E eles não aceitarão a luz de Deus. Então eles confiam tanto em si mesmos que eles não querem ver a luz de Deus. Eles confiam na sua própria fraca luz, tá? Então quem são os sujeitos da eleição? Os escolhidos e os rejeitados. Vamos lá. Em terceiro lugar, qual é a razão da eleição? Qual é a razão da eleição? A razão da eleição é a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz uma verdade, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus é amor, meus irmãos. Então, o amor, sim, rejeita alguns. Mas rejeita alguns baseado em quê? Em ódio? Baseado em injustiça? Não. Baseado e fundamentado na própria escolha daquelas pessoas que tiveram oportunidades e mais oportunidades, mas rejeitaram. Nós vemos aqui Cafarnaum, quantos milagres eles tiveram. Nós vemos os escribas e fariseus. Meus irmãos, me desculpe a palavra, mas o coração dos escribas e fariseus, de muitos deles, não todos, estava insalvável. Essa palavra não existe, mas o coração deles era insalvável. Jesus poderia fazer todas as coisas, todos mais sinais ali. Jesus ressuscitou Lázaro. E sabe, ao invés deles crerem em Jesus, sabe o que eles fizeram? Eles queriam matar Lázaro, porque muitas pessoas estavam crendo em Jesus por causa desse sinal e desse prodígio. Então não tinha o que Jesus fazer mais ali para aquelas pessoas. Deus enviou os maiores dos pregadores, fez os maiores dos sinais para eles, enviou mensagens maravilhosas, parábolas profundas, ensinamentos inteligentes. Deus mostrou sinais maravilhosos, que são pecadores sendo transformados em pessoas santas, mas eles não acreditaram. Por quê? Porque eles eram insalváveis. Tá? Me desculpe essa palavra, mas eu acredito que se encaixa bem. Vamos lá. Qual é o meio através do qual ainda estamos comentando o comentário compartilhando aqui o comentário do Spurgeon? Qual o meio através do qual o amor eletivo opera? Olha, amor eletivo. Qual o meio? Não há outra maneira de conhecer o Pai senão por meio do Filho, de Jesus. Então, o meio da eleição, pelo qual ela opera, através do qual esse amor eletivo opera, é por meio de Jesus. Não existe outro caminho. Então não existe Maomé, ou Buda, ou Maria, ou Pedro, ou qualquer outro santo. Ninguém vai ao Pai senão por um, Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo aqui: olha, quem é o autor? O Pai. Quem são os sujeitos? Os escolhidos e os rejeitados. Qual é a razão disso? A vontade de Deus, tá? Por que a vontade de Deus? Porque está escrito: Ele é Senhor do céu e da terra, porque assim te aprouve, e a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E qual o meio que isso tudo acontece? Jesus é o único mediador, não existe outro. Ele é o pastor, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É necessário Jesus como Senhor, é necessário Jesus como Salvador, é necessário Jesus como amigo, é necessário Jesus como parceiro. Jesus é a essência do Evangelho e o único, exclusivo mediador que nos concede a salvação. Ok? Tá. Então vamos lá. Então falamos aqui dos 4 tópicos, tá? Do comentário do Spurgeon. O Hernandes Dias Lopes deixa um comentário interessante, porque nós podemos interpretar de uma maneira errada
esse texto dizendo sábios e entendidos, como, poxa, para eu crer no Evangelho, eu não posso ser inteligente. Não é isso. Vamos ler o comentário para que a gente possa entender. Não é a inteligência que fecha a porta do Evangelho, mas o orgulho, tá? Jesus não relaciona a ignorância com a fé, mas a humildade. Então, o primeiro pré-requisito para a salvação é a humildade. E o maior de todos os obstáculos que nos separa de Deus é o orgulho. O orgulho no sentido de você olhar para si mesmo e falar: eu não preciso, eu sou bom, eu sou merecedor, então eu não preciso de Senhor, eu não preciso de Salvador, tá certo? Então esse é o maior obstáculo. Então não tem relação isso aqui, uma mensagem de Jesus falando que o pré-requisito para você ser salvo, você não pode se aprofundar muito em estudar. Não é isso o que ele está dizendo. Jesus era muito inteligente, é muito inteligente, tá certo? Então não é inteligência, mas orgulho. Sábios e entendidos, aos olhos de Deus, são loucos. Por quê? Porque os sábios e entendidos rejeitam o próprio Filho de Deus e rejeitam aquilo que é mais essencial à vida deles, que é a salvação através do Senhor Jesus, tá? Então a gente conclui esse trecho dizendo que Deus convida a todos à salvação. Deus amou a todos. Jesus morreu por todos. Aqueles que admitirem serem pecadores e merecedores do inferno se arrependerão e depositarão sua fé em Jesus Cristo. Depois disso, Deus dará o Espírito Santo para esta pessoa e irá transformar esse coração em amor. Finalmente, vamos comentar do versículo 28 ao 30. Após falar da responsabilidade humana e dos fundamentos da doutrina da eleição, Jesus faz uma das declarações mais belas das Escrituras. O próprio Deus encarnado convida o ser humano a vir até Ele, trocar o seu jugo e aprender com o seu exemplo. Vamos ver cada um dos pontos desse trecho bonito, profundo da palavra de Deus, do versículo 28 ao 30. Vamos ver cada um dos pontos. De modo geral, de maneira geral, o convite de Jesus vai prometer duas coisas principalmente. Então, quando você lê o versículo 28, 29 e 30, Jesus está prometendo duas coisas principalmente: descanso e direção. Então, no início desse ensino, nós falamos que a situação do mundo, ela está perdida, e a pessoa, ela está sem direção, perdida, e o mundo está cansado. E Jesus está ofertando aqui, convidando, oferecendo principalmente descanso e direção, tá bom? Convite para vir até Jesus. Esse convite, ele está falando: vinde a mim, ou seja, o convite é para ir até Jesus, não é para ir em alguma instituição, não é para ir até a religião, está entendendo? Então, a solução é Jesus, tá? E isso é importante para nós, porque às vezes nós vemos, para ser salvo tem que ser o católico, para ser salvo tem que ser o adventista, para ser salvo tem que ser o da Assembleia de Deus, para ser salvo tem que ser o da Mundial, ou da Universal, ou da Graça, ou Batista, ou presbiteriano. São tantos. Não, Jesus, Ele é o único mediador, tá? Então, o seu coração tem que estar frisado em Jesus, tá bom? Vamos lá. Para quem é este convite? É só para algumas classes? É só para os brancos? É só para os negros? É só para o brasileiro? É só para o europeu? É só para o povo islã? É só para os japoneses? É só para os russos, os americanos? Para quem? Todos os que estão cansados e oprimidos. Ou seja, é universal isso, é para todas as pessoas. Esse convite é para todos, os destinatários desse convite é para todos. Vamos cada ponto para que a gente possa entender e daqui a pouco aplicar tudo isso, tá? Todos os povos, todas as classes e situações, aquelas pessoas que reconhecerem e admitirem serem pecadores,
o convite é para essas pessoas, tá bom? Agora, vamos comentar um pouquinho sobre cansados e oprimidos. Então, o que significa cansados e oprimidos? Tem 4 pontos aqui. 4 tipos de pessoas, categorias, 4 referências para esses cansados e oprimidos. Em primeiro lugar, Jesus disse que os fariseus amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros. Isso está em Mateus 23:4. Ou seja, a primeira referência para esses cansados e oprimidos, ou em outras traduções, cansados e sobrecarregados, são aquelas pessoas naquela época de Jesus que estavam sobrecarregados com os fardos que o legalismo e a religião dos fariseus e os escribas colocavam sobre aquelas pessoas. Regras e mais regras, sabe? Lei e mais lei. Um fardo pesadíssimo que as pessoas não conseguiam carregar. Jesus estava dizendo: abandone isso e vinde a mim, a verdadeira religião, tá? Então, em primeiro lugar, o legalismo. Nos dias de hoje também temos aquelas pessoas que tentam ser salvas pelas próprias obras, por regras e mais regras, exteriormente, e não uma transformação de dentro que só o Espírito Santo pode fazer. Então, a primeira referência, cansados e oprimidos, é para esse tipo de pessoa. A segunda referência é para o fardo pesado do pecado e da culpa. Então, para aquelas pessoas que olham para si mesmo e falam: não tem jeito para mim, eu sou um pecador muito grande, eu sou o maior dos pecadores, eu sou um assassino, ou eu sou um ladrão, ou eu sou uma prostituta, ou eu sou uma pessoa, o meu passado é muito cruel. E essa pessoa olha para si mesma e fala: não tem jeito para mim. Para essa pessoa, Jesus está convidando: vinde a mim. Você que está cansado e oprimido, vinde a mim. Essa é a segunda referência. A terceira referência são para aqueles que já aceitaram a Jesus, mas estão cansados e desanimados, estão fracos. Isso aqui é um consolo para o cristão, porque depois que o cristão ele aceita Jesus, ele vai ter momentos de altos, ele vai ter momentos baixos. Então aqui também é uma palavra para o cristão que está cansado e oprimido naquela semana, que está passando por um luto, que está passando, como nós vimos no vídeo anterior, João Batista preso, com dúvida: és tu mesmo o Messias que havia de vir? Naqueles momentos de crise, naqueles momentos de sofrimento, naqueles momentos que nossa alma está beirando a morte, de angústia. Vinde a mim, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É para essas pessoas também. Em quarto e último lugar, são para as pessoas que estão passando pela ansiedade. Eu dividi aqui em 3: ansiedade, depressão e mágoa, que são 3 males desses séculos da saúde mental e que machucam o coração e a mente. A ansiedade, que é a preocupação com o futuro; a depressão, que é uma tristeza profunda e repetida por mais de 14 dias; e a mágoa, quando as pessoas nos ofendem ou causam injustiça em nós e nós estamos ofendidos com aquela pessoa, e isso causa em nós, retira a paz humana. A ansiedade, a depressão e a mágoa ela rouba a nossa energia, ela rouba a nossa paz. E nós estamos nessa situação cansados, oprimidos, a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções. Esse convite de Jesus é para você que vive nessa situação de ansiedade, de depressão ou de mágoa, ou um ou outro, tá? Então essas são os 4 destinatários da situação dessas pessoas que Jesus está enviando este convite, tá? Agora, continuando, porque é muito profundo essas palavras de Jesus. Jugo. O que é jugo? Jugo era uma peça de madeira usada pelos agricultores da época para unir 2 animais que puxavam o arado. Esse dispositivo forçava os animais a, em primeiro lugar, andarem juntos, e a segundo, dividirem o trabalho. Olha o que Jesus está dizendo aqui.
jugo é uma peça de madeira que era colocada no pescoço dos animais. Eu vou deixar uma imagem aqui de um jugo para que você venha compreender melhor esta palavra de Jesus. Então, esse jugo, de certa forma, ele restringe a liberdade, porque é como se um jugo estivesse no meu e no seu pescoço e outro jugo estivesse no pescoço de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, nós nascemos para servir, nós nascemos para sermos escravos. Então, se nós não servirmos a Jesus como Senhor, o dinheiro, ou o prazer, ou o nosso orgulho, ou o mundo, ou Satanás, ou o nosso corpo, ou as doenças mentais, elas vão ser um jugo que escraviza e que esfolam o nosso pescoço, que machucam e que nos encaminham para direções pesadas, que não nos ajudam, mas nos atrapalham e nos encaminham para o vazio, para lugar algum. Jesus está dizendo: troca esse jugo, substitua esse jugo pelo meu jugo. Sabe? Não é para ficar parado. Esse descanso que Jesus está falando não é um descanso de você ficar na rede sem fazer nada, dormindo, amando o sono. Não é isso. Vem que eu vou te dar uma vida de propósito. Essa vida vai ser uma vida de paz. Deus não nos criou para ficar parados. Deus nos criou para movimento, para trabalho e não ociosidade. Tá bom? Então, substituir o jugo, tá? Jugo era essa peça. Eu vou deixar aqui uma imagem. Observe a imagem para que você venha entender o que é isso. Vamos lá. Somos chamados ao trabalho, não à ociosidade. Já comentei isso. Jesus não promete ausência de luta, mas companhia. Então, essas palavras de Jesus, elas podem ser mal entendidas, dizendo: poxa, eu vou seguir esse Jesus porque a minha vida vai ser maravilhas, só maravilhas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está prometendo não ausência de lutas, mas companhia. Eu vou te ajudar nessa caminhada. Eu vou te ajudar nessa jornada. Eu vou te dar um caminho de propósito. Eu vou te ajudar a arar a terra. Eu vou te ajudar no trabalho, naquilo que você nasceu para viver, nasceu para fazer. Todos nós temos um propósito e Jesus vai nos ajudar nesse propósito e vai nos direcionar nesse propósito, tá? Vamos lá. É provável que Jesus tinha em mente o Espírito Santo quando falou de jugo. Então, o jugo de Jesus é o Espírito Santo. O Pai vem na nossa retaguarda. Jesus à nossa frente, porque Ele é o caminho. O Espírito Santo vem ao nosso lado como nosso jugo. Bonito isso, hein? Então, o Pai atrás, Jesus na frente e o Espírito Santo ao nosso lado. Quem é que pode comigo e com você? Quem é que pode nos parar se nós temos a Trindade junto conosco, não nos deixando sozinhos? Então, vinde a mim, tomai o meu jugo, tá? Vamos continuar aqui. Aprendei. Jesus é o modelo, é o nosso modelo e exemplo, ou seja, quando ele fala aprendei de mim, ele é o nosso modelo e também é o nosso exemplo. Suas palavras e seu estilo de vida devem nos orientar. Jesus é tanto um mestre que ensina, como ele mesmo é a própria lição. Jesus é o professor e a lição. Então, vinde, substitua o jugo, que eu vou te ajudar no trabalho e ainda vou te direcionar. E aí você diariamente vai aprender comigo. Eu vou te ensinar. Jesus tem uma lição personalizada para cada um dos seus seguidores.
a minha lição é diferente da sua lição. Ele vai ensinar e usar métodos espirituais, criativos e infinitos para nos ensinar o amor, para nos ensinar a fé, para nos ensinar o perdão, para nos ensinar a bondade, para nos ensinar a oração, para nos ensinar o serviço, para nos ensinar a ter uma vida de paz, para nos ensinar como viver em família, como agir honestamente no trabalho, como servir a igreja e Deus, como amar a Deus e como amar ao próximo, e como amar a si mesmo, como ter uma vida verdadeiramente feliz. Jesus vai nos ensinar isso. Vamos lá. Jesus reafirma que a felicidade está na humildade, no arrependimento e na fé. E esses três vão resultar em amor. E isso é permanente, porque Deus é amor. Deus é eterno, Deus é amor. Isso é permanente. Então, ele reafirma o que vocês estão buscando. Essa é a eternidade que eu citei no início do vídeo, que Deus colocou no nosso coração, que a gente busca essa eternidade e tenta buscar essa eternidade nas riquezas, no prazer. Nada disso satisfaz, tá? As riquezas, o álcool, as drogas, as festas, a prostituição, a fama, nada disso satisfaz o vazio humano, tá? Então, o que vai preencher mesmo é humildade em primeiro lugar, o arrependimento, a fé e o amor, tá bom? Portanto, você está cansado e perdido? Venha até Jesus, caminhe com Ele todos os dias e experimente a verdadeira felicidade. Chegou o momento da aplicação. A primeira verdade que nós encontramos para que nós possamos aplicar a nossa vida nesse trecho da palavra de Deus é que quanto mais nós recebemos de Deus, mais responsabilidade nós temos. Então essa é uma verdade que você tem que aplicar na sua vida. E nós somos mordomos. Então tudo o que for colocado em nossas mãos para administrar, que nós sejamos fiéis, que nós sejamos diligentes, que nós sejamos vigilantes em tudo aquilo que colocar em nossa mão para que seja administrado, fazer com excelência esse trabalho, tá? Então vamos ver mais algumas aplicações aqui. Um comentário interessante, talvez seja uma atitude de misericórdia, poucos milagres nessa geração, tá? Então, o fato dessa geração nós vemos poucos milagres, talvez seja uma atitude de misericórdia, porque quanto mais milagres nós vemos e nós presenciarmos, maior será a nossa responsabilidade. Então Jesus olhou para Cafarnaum e falou: olha quantos milagres eu manifestei em vocês, na cidade de vocês, e vocês não se arrependeram, não creram. O orgulho ainda dominava o coração deles, reinava no coração deles. Então, talvez a falta de milagres nessa geração seja ainda uma atitude de misericórdia de Deus, para não nos responsabilizarmos mais ainda no dia do juízo, tá? É um comentário interessante. Talvez seja uma resposta, porque às vezes a gente pergunta: por que poucos milagres nos dias de hoje? Talvez seja uma resposta. Se você presencia, faz parte de uma comunidade com muitos milagres, leve em conta que isso também vai trazer consigo mais responsabilidade, tá bom? As duas maiores barreiras que separam as pessoas de Deus são, em primeiro lugar, o orgulho e a dúvida, tá? Essas são as duas principais barreiras, tá? Por exemplo, vou te dar aqui alguns exemplos que você ou conhece alguém, ou você talvez tenha isso ainda no seu coração, ainda fale isso. Por exemplo, eu não sou mal. Essas são algumas das desculpas comuns das pessoas. Eu não sou mal, então por isso ainda eu não preciso de perdão, porque eu não sou tão mal. Eu trabalho, não devo nada a ninguém, eu não traio a minha esposa, né? Então eu não sou mal, eu não mereço o inferno, tá? Então esta é uma expressão, parece ser inocente, mas é uma expressão orgulhosa. Outra expressão comum: quero corrigir os meus defeitos primeiro, para depois aceitar. Primeiro eu vou resolver a minha vida, depois eu aceito a Jesus. Essa é uma palavra orgulhosa. Ainda, primeiro eu vou resolver. Você não resolve nada.
Quem resolve, quem corrige a nossa vida é a transformação do Espírito Santo. A gente não tem capacidade de resolver pecado algum, de corrigir vida, de ajustar a vida nenhuma. Você não vai ajustar a sua vida nunca, tá? Isso é uma mentira de Satanás. Então, essa é mais uma expressão orgulhosa. Vamos lá, outro exemplo. Eu acredito em Deus, todos são filhos dele. Isso aqui é uma expressão orgulhosa. Por quê? A gente acha que a gente é merecedor de ser filho de Deus. O pecado, Jesus chamou as pessoas daquela época que não acreditaram nele de filhos do diabo. Filho do diabo, está em João isso. Então, não pense aqui, não se engane pensando, todos são filhos de Deus. Negativo. Você pode ser filho de Deus, pode ser filho do diabo. Para ser filho de Deus, a única maneira para você ser filho de Deus é se arrependendo, admitindo ser pecador e confessando Jesus, tá? Crendo em Jesus. Então, vamos para outra expressão. Deus é amor, então o inferno não existe. O inferno é aqui mesmo. Essa é uma expressão de dúvida. Você está olhando completamente a palavra de Deus e Jesus falando para aquelas cidades: haverá maior rigor ou menor rigor no juízo final. Ou seja, esse rigor vai dizer o quê? Céu ou inferno, como nós vemos na palavra de Deus. Então, Deus é amor, isso não existe. Deus é amor e também é justiça, tá? Então, a justiça de Deus, o ato de justiça de Deus, irá rejeitar aqueles que rejeitaram o Filho, aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que rejeitaram as oportunidades que tiveram. Então, Deus é amor, então o inferno não existe? Isso é uma dúvida, isso é uma mentira, é um obstáculo que te impede de aceitar a Jesus, tá bom? Então, se você se enquadrou em alguma dessas palavras, mude isso na sua mente e aceite Jesus imediatamente. Mude o seu comportamento e volte para a palavra de Deus, que ali é a verdade, tá? Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor, ou se você já confessou e está praticando algum pecado que te culpa, a sua consciência te condena, o arrependimento é urgente. O juízo está muito próximo. Agora eu gostaria de fazer uma aplicação especial, tentando demonstrar na prática como Jesus concede direção e descanso para a alma de 7 situações diferentes que nós podemos encontrar. Então, por exemplo, uma pessoa que é um religioso, ou uma pessoa que é um pecador, um dependente ou viciado, pobre, doente do corpo, doente da mente, ou aquela pessoa que se encontra com uma mágoa ou com uma culpa. Nesses 7 tipos de pessoas, como que Jesus encontra esta pessoa e concede para ela direção e descanso para a alma? Então eu quero fazer aqui algum comentário para esses 7 tipos de situações, tá bom? Então, em primeiro lugar, o religioso. Coloquei um comentário assim: para você que se enquadra como um religioso, o peso de tentar ser perfeito. Esse é um problema comum naquele religioso que tenta ser perfeito pelas suas próprias obras. E isso, o cristianismo, não acontece a salvação por meio das suas próprias obras, tá? As boas obras não é o motivo de você ser salvo. Não é a causa, mas o efeito. Você será capacitado e terá o apoio do Espírito Santo, da palavra e da oração. Então, aquela pessoa que está com o peso de tentar ser perfeito, nunca vai conseguir, tá? Então, a cada dia vai ter erros e mais erros. Por quê? Porque ninguém é perfeito. O ser humano é falho. Então Jesus vem para esta pessoa oferecendo uma salvação não por meio das suas obras, mas a salvação como um presente. E assim ela diz, esse convite, esse formato desse anúncio da salvação de Jesus, ele descansa a alma. Por quê? Porque não depende de você. Tá certo? É gratuito, é um presente de Deus. Mas e as boas obras? As boas obras virão? Sim, virão. Não como motivo da salvação, mas como consequência.
tá? Não a causa da salvação, mas o efeito. E esta boa obra, além disso, nem é você que irá fazer, mas será capacitado a fazer por meio do Espírito Santo, da palavra de Deus e da oração, tá? Então, desta forma, Jesus ele descansa esse tipo de pessoa nessa situação, tá? Em segundo lugar, aquele que se encontra como um pecador. O peso de se sentir indigno ou sujo, aquela pessoa que olha para si mesmo e fala: eu sou muito sujo, eu sou muito indigno, eu não mereço. E aquela pessoa vive naquele dilema. Não espere mais tempo para se limpar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então essa sujeira que você sente e a consciência te condenando e o próprio Deus te condenando, isso pode ser limpo através do quê? Do sangue de Jesus Cristo, tá? Deus preparou um novo e vivo caminho, um caminho aceitável, que purifica todo o pecado, tá? O pecado nunca compensa. Por exemplo, o adultério vai destruir a família, a mentira vai lhe envergonhar, a mágoa vai te aprisionar, e assim por diante. Se você rouba, mais cedo ou mais tarde, você vai ser punido com relação a isso, tá certo? Então, se não é punido nesta vida, você será punido na vida posterior. Então, não compensa o pecado. Se você está sentindo o peso desse pecado, ou está nesse laço que o pecado tentando colocar como vantagem, Jesus também vem. Esse convite é para você. Largue isso agora. Venha que Jesus vai limpar e vai te consertar, vai te fazer novo, tá bom? Essa mensagem é de Jesus, é para você que se considera pecador. Você que é um dependente / viciado, entenda como melhor você entender. O peso da escravidão. Todos os dias, milhares de pessoas estão se viciando em álcool, em drogas, em pornografia, em jogos. E essa nova onda, bets, em jogos de apostas. Muitos dessas pessoas são adolescentes e jovens. Para entrar é muito fácil, mas para sair é um labirinto escuro. Um labirinto com densas trevas. Venha até Jesus, você também que se encontra nessa situação. Venha até Jesus, tome o jugo suave e aprenda como se libertar desse mal que tem escravizado milhares de pessoas todos os dias, e às vezes adolescentes e jovens. Venha até Jesus, é um convite dele. Você que se encontra em uma situação pobre financeiramente falando, o peso da injustiça, você sente pesado, talvez você se sente indignado com essa injustiça que é injustiça social. A dificuldade financeira ela é a causa dos maiores males do mundo, como a fome, as doenças, o desemprego, e a pessoa às vezes é pobre, não consegue uma educação de qualidade, e essa educação não te coloca em um emprego, e aquilo vira uma bola de neve de geração em geração, em miséria, de família e mais família. Por exemplo, 1% da população mundial, presta atenção, 1% da população mundial possui quase metade da riqueza global. Então, a metade da riqueza global está nas mãos de 1%, tá? E enquanto que mais da metade, então mais de 50% da população são miseráveis economicamente, sobrevivendo apenas com 1% da riqueza mundial. Então, 1% tem 50% da riqueza, enquanto que mais da metade, 50% da população, eles estão apenas com 1% da riqueza. Olha como essa balança ela é invertida e injusta. Venha até Jesus, Ele fará uma casa para você no céu. Lá o ouro é insignificante ao ponto de ser usado como asfalto e nós pisarmos nele, tá? Então pare de correr atrás do dinheiro. Não é essa a resposta, não é esse o caminho. Como se o dinheiro fosse um Deus. Para de correr atrás dele. Jesus vai te sustentar e vai te ensinar a ser contente com o que você tiver, com o suficiente. Quem sabe Deus tem uma promessa para te fazer até mesmo uma pessoa rica, e através dessa riqueza você poder ajudar outros pobres e financiar o Evangelho, e fazer para você um tesouro que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Venha até Jesus. Você que está se considerando
pobre financeiramente falando, venha até Jesus, esse convite é para você, tá? Você que está doente do corpo, o peso da impotência, a saúde é um bem precioso para todos nós. Pessoas podem nascer ou adquirir doenças durante a vida. Jesus curou muitos doentes e até ressuscitou mortos. Olha o poder que Ele tem. Você terá um corpo glorificado no céu. Essa é uma notícia maravilhosa que só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar esse corpo maravilhoso para você no céu. Você terá um corpo maravilhoso se você aceitar esse convite de Jesus. A mensagem de Jesus nos dá a esperança de um tempo e de um lugar em que não apenas viveremos para sempre, esse corpo aqui que vai se definhando a cada dia. Jesus tem uma mensagem para mim, um convite dele nos promete um lugar e um tempo onde nós vamos viver, não apenas viver para sempre, mas nós vamos viver felizes para sempre. Quer uma boa notícia? Quer melhorar ainda essa boa notícia? É que isso é de graça. Isso é de graça. Então, se você não tem dinheiro para comprar isso, não se preocupe, apenas aceite o convite de Jesus. Vinde, tomai e aprendei. Não rejeite esse convite. Você talvez, em sexto lugar, que está doente da mente. Se você está doente do corpo, o convite é para você. Se você está doente da mente, o convite também é para você. O peso da angústia de morte. A ansiedade é um medo pessimista do futuro. A ansiedade rouba a fé, rouba a esperança, rouba a paz. Esse mal mente afirmando que é necessário viver preocupado, roubando nossa energia de hoje com um problema de amanhã que talvez nem vai existir, nem existe. Na maioria das vezes não existe. A ansiedade vai roubando a nossa paz, roubando a nossa energia. Se você vive nessa situação da ansiedade, esse convite é para você. Vinde, tomai, aprendei. Se você também está com a ansiedade, assim como a ansiedade é um medo da morte, já a depressão é a vontade de morrer. O auge da depressão é o suicídio. E nós vemos as estatísticas com números alarmantes, números tristes, falando da depressão e pessoas se suicidando todos os dias. Adolescentes, jovens, idosos, solteiros e casados, religiosos, pobres e ricos. Ricos se suicidando, pessoas com boa educação se suicidando, pessoas inteligentes se suicidando. Então, quer dizer, a resposta não está ali. Pessoas que têm tudo, pessoas que viviam nas festas, que viviam nos prazeres, que experimentavam as mais poderosas drogas, que viviam em festas e orgias, se drogando. Por quê? Se suicidando por quê? Porque essa não é a resposta. Não é a resposta. O coração ainda está vazio daquela eternidade que nós tanto ansiamos. Por quê? Porque Deus colocou ali no nosso coração um anseio pela eternidade. Então, Jesus concede descanso para a alma. Venha viver uma vida de propósito e de esperança. Imagine um lugar onde Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Então, você que está com a ansiedade ou na depressão, seja a causa biológica, mental ou espiritual, ou traumática, psicológica, o convite é para você. Venha até Jesus. Venha até Jesus, que Ele tem solução para essa situação. Ele vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Por último, você que está com um coração cheio de mágoa ou de culpa, o peso da prisão. A ilustração mais usada por Jesus para ensinar sobre falta de perdão é a prisão. Então, pessoas sempre irão nos ofender. Então não pensa que você vai se libertar da mágoa, porque a culpa é porque essas pessoas que tanto me ofendem, ou o cônjuge, ou um filho, ou um pai, ou um vizinho, ou alguém do trabalho, ou um amigo que agora você chama de inimigo. Sempre existirão pessoas para nos ofender, tá? E a vingança não vai aplacar a dor, não vai aplacar o sofrimento, não vai aplacar esta raiva.
A culpa é a falta de perdão de si mesmo. Talvez a culpa, você está se culpando, está há anos aí se culpando porque cometeu um erro gravíssimo. Esse convite é para você que está magoado com um ofensor, ou se está magoado com você mesmo, ou quem sabe está magoado com o próprio Deus. Esse convite é para você. Em Jesus não há condenação. Somos perdoados para perdoar. Venha desfrutar da beleza do coração de Jesus, o perdão. O perdão é suave, leve e descansa a alma. Eu encerro este trecho da palavra de Deus repetindo. Eu acho que não há maneira melhor de terminar esse ensinamento, repetindo novamente esse convite da salvação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.